Boa noite a todos. Estamos começando o nosso 10º MASCast. MASE Material de Construção e Agilimax. Construindo o sonho da sua casa própria, entregando a sua casa com chave na mão. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e TV Leme. MASE Construção, MASE Pedras, Lock MASE, MASE Construções e Agilimax, localizado na Avenida Joaquim Lopes Águila, 3000, Barra Funda, ao lado do supermercado Covabra Novo, com os telefones 3571-2813, 3554-5521 e 99488-7617. E aqui hoje estamos no nosso 10º MASCast, estamos aqui com o nosso convidado, mestre de obras, Maurício, com o assunto um pouquinho da construção em geral. Então, Maurício, boa noite aí, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, nessa noite. Fique à vontade para se apresentar, viu, Maurício? Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite aí, né? Por poder participar aí desse MASE Podcast, né? Isso. E já agradeço já pelo convite, tanto pelo MASE e pelo nosso amigo Nilson, engenheiro, né? É uma satisfação estar aqui participando do programa, né? A gente que fica contente, viu, Maurício? E vamos dar uma boa noite também ao Nilson. Boa noite, Nilson. Obrigado pela presença novamente. Boa noite, André. Boa noite, Maurício Silva. O Maurício é um grande parceiro nosso aqui. Já pelo menos umas 6, 7 casas aí, ele já tem construído casas minhas e a gente ajudando aí os clientes a realizar os sonhos. Inclusive a casa que a gente mostrou no programa passado lá, o 3D e a fundação, é o Maurício que está fazendo, né? Do nosso amigo Valdir Haberman. Um abraço para ele aí. E aqui a gente não tem as fotos agora, mas no próximo programa a gente vai mandar essas fotos aqui, passar de novo para o pessoal ver. Vou passar uns vídeos também mostrando dia a dia. Casa, muito bonito. E é isso aí, Márcio. Vamos lá então. Eu ia pedir para a gente passar um pouquinho MASE Pedras, né? A gente falar um pouquinho das pedras que a gente trabalha, né? Se possível colocar na tela, por favor. As pedras que a gente trabalha. Isso, ó, essa aqui é a pedra de calçadinha, né? Temos nas cores branca, vermelha, preta e amarela. E temos também a pedra de Santo Tomé, que a gente vai colocar na tela para você ver aí, ó. É a próxima foto. Isso, essa é a pedra de Santo Tomé. Chegou essa semana a pedra, então se vocês precisarem, a gente tem a pronta entrega, né? E falando também em Lock MASE, a gente queria apresentar para vocês aí o equipamento que a gente trabalha, que é a escoras, né? Vamos pôr na tela aqui, por favor. Ó, escoras. Depois temos a bitoneira. E temos também andaime. E você pode alugar todos esses equipamentos para locação para 15 dias, para semanal ou para 30 dias também. Então, se você precisar de escoras, andaimes, bitoneiras, tudo na Lock MASE, num lugar só você tem você adquire todos esses produtos. E também a gente tem um parceiro que a gente está começando a trabalhar com ele também, o Zanobia Concreto. Então, se você estiver precisando de concreto usinado, temos aí nosso parceiro, o Zanobia Concreto. Ele que está localizado na rua José Massucato, número 920, Cidade Jardim, com os telefones 3555-0975 ou 99685-0444. Fala com o Sérgio Zanobia ou com o Serginho Zanobia. Então, pessoa de cotar um concreto usinado, eles estão à disposição a atender vocês aí. E hoje o papo é interessante, pessoal. Você que tem uma dúvida aí de construção aí, de reforma, de construir, então o Maurício está aqui para tirar todas as dúvidas que você estiver. Então manda mensagem para a gente aqui, perguntas, que na medida do possível a gente vai responder para você aqui. O Maurício vai responder. Vamos de pergunta então, Nilson? Vamos de pergunta. Mas antes vamos falar da Agilimax e MASE Construções. Isso, a Agilimax está aqui com a MASE Construção, né? Manda sua simulação ou caso você queira financiar a sua casa, terreno e construção, manda lá que a gente faz a simulação, vê o potencial, né, de que você possa financiar e aí a gente começa a estudar como vai ser a sua futura casa. Tá fácil construir,
Nilson. Tá fácil, a Caixa financia, ela paga a sua construção, só tem que dar, tá tudo E a nos entrada? conforme. E se precisar de entrada, como é que faz? Se precisar de entrada, o André tem bastante parceiros aí. No caso, você pode dar seu carro. A gente busca os parceiros para pagar o preço de tabela FIP, né? Moto. A gente ajuda no que for necessário. É negociável? É negociável. E se a pessoa quiser um projetinho, alguma coisa assim, você é só procurar o Nilson, né, Nilson? Só procurar o Nilson. E outra, se não for construção também, e se for regularização, igual a prefeitura fica pedindo aí, a gente também tem solução para você. Tá jóia. Maurício, então vamos lá, vamos com umas perguntinhas aqui. Maurício, quantos anos você tem de profissão no ramo de mestre de obras? Bom, atualmente eu tenho 13 anos, né? Comecei em 2011 e já estamos aí na guerra aí, já vai fazer 13 anos. Conseguimos suportar os dias mal aí, mas graças a Deus aí alavancamos aí, graças aos parceiros, né? Sim. Nilson, Mazi, né? Então nós estamos aí na praça aí. Só complementando, o Maurício tem uma equipe, né, de pessoas. É da família dele, mas é uma Quer equipe. dizer, isso, você não trabalha sozinho. Não. Quer dizer, não tem nem como trabalhar sozinho, né, Maurício? Na Mas- verdade, a gente trabalha em 8, né? Tudo família. Cada um... Tudo em casa. Pai, tudo em casa. filho, irmão, Sobrinho, sobrinho. Né? entendeu? Que maravilha. Tudo família. Maurício, você é de Leme mesmo, Maurício? Sou de Leme. Sou de Leme. Então, 13 anos na profissão, Maurício? 13 anos. Estamos aprendendo ainda, né? Nossa, você imagina. Estamos hein? aprendendo ainda. Profissional. Maurício, aqui, ó. Você trabalha apenas na cidade de Leme ou você também presta serviço em outra cidade? Conta um pouquinho pro pessoal. Bom, a gente presta serviço em Lemes, inclusive estamos prestando serviço em Santa Cruz da Conceição, né? Em Pirassununga também a gente já prestou serviço e eu fiquei um bom tempo também em Campinas, né? Já trabalhamos bastante em obras grandes lá e... Vertical, obras de hospital, de shopping. Maurício. Ô Maurício, mas por exemplo, você pega cidade, por exemplo, que nem Campinas. Você vai trabalhar para lá. Não perde um pouco, mas você fica uma equipe aqui ou você leva toda a sua equipe junto com você? Vai depender muito do serviço que você vai fazer lá, né? Depende muito da mão de obra que você tem para fazer lá. Né? Se for mão de obra rápida, você tem que ir com todo mundo. Agora, se for um pouco mais prolongada, você leva um pouco, né? Então, aí você consegue administrar tanto aqui em Leme para não deixar os clientes na mão e também suprir a necessidade lá. É isso que eu ia falar, porque a partir do momento que você sai da rota, tá todo mundo aqui em Leme fazendo, todo mundo te conhece, e aí você pega e vai para a cidade de fora. Então, aqueles clientes seus acaba ficando Mas, assim, não dá para atender ou dá para atender. mas deixa eu ajudar. O Maurício fez isso, Campinas, mais para trás da carreira. Né? Entendi. Agora Mas sim. no começo. Isso. Como agora assim, já tem uns clientes e já tem construção, na verdade, esperando ele terminar uma para começar a outra. O cliente quer ele. Então o cliente tá aguardando. Vai guardar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até Acaba 6 esperando. meses. Espera. Quando esperando. conhece a mão de obra... Sim. Hoje ele só presta aqui, tá prestando em Santa Cruz porque o cliente é de Leme. Sim, Tá, e outra, presta, é perto também, É né? perto também. presta em Pirassununga, exemplo. Eu tava prestes a pegar um projeto em Pirassununga ou Araras. Ia ser O ele. Maurício quer fazer. Era 300 metros a obra, grande. Ia ser o Maurício. Maurício, você dá conta de fazer tudo isso, Maurício? Bom, na verdade, você precisa saber administrar suas obras, né? Se Jogo de você cintura. souber administrar, não deixar nenhum cliente na mão aí e outra, você não vai pegar tudo também, porque depois no final da conta ruim é nós, né? Não consegue fazer, né? fazer E o duro tudo. é que hoje em dia, né, Maurício? Geralmente o pessoal quer meio que rápido, né? Que é meio que rápido. Então, a gente meio que rápido a gente não consegue nem atender, né? É. Porque você não pode muitas das vezes sair da sua obra para atender o cliente que quer para ontem. Sim. Né? Então, tem que tem administrar, tem que ter E um outra, jogo de cintura. isso. O André, só ajudando o Maurício também nesse ramo, tem assim, ó. Tem o bom, tem o rápido, tem qualidade e tem preço. Nem sempre você consegue Ficar com todos. com todos. Se o que você quer rápido, você não tá preocupado com qualidade, né? Fica difícil, né? Se você quer barato, você também não tá preocupado com qualidade. Então, você tem que ter o meio termo. Mas todo mundo quer barato, Não, a gente... rápido. Nós temos o meio termo. Um Sim. valor justo de mercado e uma qualidade, né? Que dá para se comparar com alto nível, alto padrão aí. Maravilha. Ô Nilson, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que essa é para você, ó. Boa noite, Guilherme. Boa noite. O que motivou vocês a entrarem no ramo da construção?
Parabéns pelo programa. Sempre que possível, assisto aqui na TV Leme. Obrigado, Guilherme. O Nilson vai falar um pouquinho aí. Ô Guilherme, eu sou formado em administração. Em 2004 me formei. Depois fui trabalhar na automotiva. E trabalhei na automotiva até 2011. Saí de uma automotiva, fui para outra, em ABC Grupo em Araras. Eu era analista da qualidade. Produzia peça para carro e a gente fazia assim toda a documentação do carro, da peça. E também aprovava os moldes, as peças, as primeiras peças de produção. Bom, depois que eu saí da ABC Grupo, eu fui fazer engenharia da qualidade. Um pouco antes eu já tinha me formado em pós-graduado em engenharia da qualidade. Mas eu queria validar o meu curso, porque quando eu estava em administração, pós-engenharia da qualidade, não validava o curso. Eu peguei e eu ia fazer uma faculdade de automação. Aí eu pensei bem, falei, bom, o ramo da construção civil está crescendo e tal, eu vou partir para essa área. Por quê? Eu já venho de uma família que era pedreiro, meia colher na época, meu pai, né? Então eu completei meus 18 anos trabalhando numa casa de frente com o Covabra hoje, ali na Rafael. Eu ia fazer 18 anos, eu estava carregando massa já estava no de sangue. cimento, né? De servente. Então, eu já trabalhava na área. E aí eu falei, eu vou para a área de civil, porque a área está crescendo, e então eu vou fazer o curso de engenharia civil. E a partir daí, eu coloquei a prática e a teoria junto. Foi por isso, é isso que motivou eu ir para a construção civil. E agora você está com esse novo projeto, né? Desde 2019, eu montei a Gilimax. E começou bem devagar, né? Porque é difícil todo o começo, né? Mas aí Deus coloca pessoas boas, importantes na nossa vida. Colocou o Maurício, né? Sim. Eu peguei 2, 3 casas, o Maurício me apoiou, falou, vou fazer um preço legal, vou trabalhar para você. E ali a gente fez 2, 3 casas, deu tudo certo. Depois pegamos uma casa particular, deu certo também. Sim. E assim... É parceria, né? Uhum. E agora com Masi Construções de Limax, uma nova parceria, Uma nova parceria aí. E outra, também agradeço o André pela parceria, porque eu sei que um ajuda o outro. E dessa forma, eu acho que a gente vai chegar longe aí. É isso aí. Maurício, vamos lá. Ó. Uma pergunta da Daiane. Boa noite, Daiane. Obrigado pela pergunta. Hoje é tão difícil achar profissionais da construção com qualidade, assim como vocês, e com disponibilidade de pegar novas obras. A demanda é muito grande ou é falta mesmo de profissionais capacitados? Bom, Daiane, boa noite. Falar sobre obras é meio complicado, né? Porque se a gente for olhar para a construção civil hoje, a mão de obra está ficando escasso. Boa, mão de obra boa. Ninguém está querendo se propor mais a trabalhar no pesado, né? Debaixo do sol. Por mais que a tecnologia também ajuda, tá ajudando, mas o pessoal está fugindo bastante. Então, para responder a pergunta dela, a demanda está muito grande. E os profissionais mesmo, os bons mesmo, não que tenha muito ruim, mas os bons mesmo já está tudo encaixado. Então, às vezes, por indicação, você vai indicar alguém para trabalhar para você, você vai ter que esperar para que ele venha te fazer um orçamento, para começar na sua obra. Se a pessoa gostar da obra que ele faz, entendeu? Dos acabamentos, ela acaba optando por esperar e não colocando qualquer um, porque aí depois resolver na pressa. Isso, porque aí depois gera complicação, né, na obra do cliente, e pode muitas das vezes ela voltar a procurar o primeiro que foi indicado. Para corrigir também o erro, e aí vai ficando mais caro. Né? Fica mais caro. Posso ajudar essa... Ô, Daiane, na verdade, eu acho que o Maurício vai concordar comigo, nós precisávamos que o governo, ou federal, estadual ou municipal, legalizasse essa profissão. A profissão já existe registro, mas legalizasse como? Uma cobrança em cima dessa profissão. Porque hoje tem um monte aí que colocam uma trena no bolso e fala que é pedreiro. Sabe? É duro. Às vezes o engenheiro contrata achando que é tudo aquilo que ele falou, e na hora que ele vai executar, o engenheiro que está na roça, porque o nome dele que foi a RT. É complicado, né, Maurício? E sem falar nisso, o que acontece? Às vezes ele quebra o preço do profissional para poder pegar o serviço, só que não vai dar aquele serviço que o cliente esperava. Aquele padrão de qualidade que o cliente merece, na verdade. O Maurício e Nilson, a gente que está no balcão lá, que vem muito cliente,
mercado, você vê cada coisa que acontece, que é assim, precisa da mão de obra, às vezes não acha, aquela pessoa é boa, não sei o que, sabe fazer. O que acontece? Gasta, não fica bom, depois tem que chamar um outro profissional para refazer. Quer dizer, é só prejuízo. Quer dizer, a pessoa já faz o trabalho, né? Já faz o serviço apertado, porque hoje em dia tá difícil as coisas, né? E aí pega uma mão de obra ruim e gasta material de novo, gasta mão de obra de novo. Não só pedreiro como a gente, profissional, o engenheiro civil, o arquiteto. A gente passa o orçamento lá do projeto, porque hoje na prefeitura, além de fazer o projeto, você tem que assinar RT de execução. Você é responsável pela obra do cara. Você tem que acompanhar a obra do cara. E o cara que contratou você, o cliente que contratou, não quer pagar o acompanhamento. Mas o engenheiro tem que cobrar porque ele é obrigado. Se caso fizer diferente do que ele fez no projeto, o cobrado depois vai ser o engenheiro. O que o engenheiro vai ter que fazer? Perceber que ele orientou, não seguiu a orientação, ele vai ter que ir lá, dar baixa na RT e avisar a prefeitura, ó, não sou mais responsável por essa obra. Sim. Por quê? Porque tem um monte de... Não vou falar o nome porque não resolve. Tem mão de obra difícil, né? Tem um monte de obra aí, Maurício, tem um monte de mão de obra. Muito serviço para você, assim, aparece muita gente procurando? Aparece. É. E a gente não dá conta de atender todos. Sim. Porque, na verdade, é que nem vocês têm um projeto de construir sonho, né? Sim. A pessoa passa a vida inteira para construir uma casa e, por causa de valores, ela acaba, de uma certa forma... Hoje, a questão é, muita gente não quer saber de construção porque erra na mão de obra, Sim. né? Uhum. Então, se o pessoal hoje ele acerta na mão de obra e ele não tem dor de cabeça na execução e com o profissional, ela nunca vai falar que a construção civil é uma... Sim. Entendeu? Ela sempre vai elogiar, né? Sempre vai elogiar. E sempre vai indicar e vai falar, não, pode construir que eu não tive vale dor de cabeça. pena. Vale a pena. E outra, quando eu contrato o profissional certo, tipo o engenheiro e a equipe de pedreiro, o engenheiro vai fazer de tudo porque o cara gaste menos. Vai dimensionar o material correto, o material certo, vai estar pedindo sempre chama just in time, no momento certo que o pedreiro vai precisar, porque daí não vai ficar parado na obra lá à toa, estragando. Positivo. Aí o pedreiro passa uma semana, vou fazer isso e isso durante a semana. Aí você vai lá, pede, pronto, não falta, o pedreiro vai embora. Agora começa a faltar material, ou começa a comprar material errado. Aí tudo dá errado. Tá. Ô Maurício, mas assim, e pessoal pedindo serviço, assim, que é servente, que é pedreiro, aparece muito para vocês? Aparece também. Aparece? Aparece, mas aí a gente fica com um pouco de dúvida, Quando né? você não conhece... A gente fica com um pouco de dúvida porque o mercado hoje ele tá extenso. Tem muita obra sobrando. Entendeu? Tem muita obra sobrando, tem muita construção aí que o cara tá precisando de um profissional, né? E aí você tá trabalhando lotado de serviço, cheio de serviço, aí vem uma pessoa pedir serviço para você, você fica pensando, poxa, do jeito que tá o mercado hoje, na construção civil bem avançado, bem para frente, é impossível um profissional vir pedir serviço para você. Entendi. A não ser se ele vem de fora, com a família, entendeu? Ou se ele é muito, cidade, se ele é muito ruim, né, Maurício? Ou se ele é muito ruim mesmo. Ô Maurício, duro que você é responsável por essa pessoa que vai trabalhar na casa daquele cliente, positivo. Né? Mesmo se for reforma, porque quando é construção, tudo bem, mas uma reforma, você está na casa do cliente... Esses dias na igreja lá, só para fazer um bate-papo, eu até falei pro Maurício, por R$100, às vezes tem servente que não quer ir trabalhar. E não é fazer massa igual fazia antes, na minha época, com a enxada. Hoje tem bitorneira. Antigamente era balde. Hoje é carrinho de pedreiro. E às vezes um por obra, né, moço? Você gasta um por obra. Na mão, na época que a gente começou, era brivaleta no enxadão. Né? Não tem mais nada disso. Hoje é tudo antes também era naquele cavadeira. Hoje os caras furam. Tá difícil arrumar servente de pedreiro. Será que falta um curso? Porque não tem um curso. Aqui em Leme parece que, não sei se tem ainda, começou a fazer uns cursos. O Maurício falou que não queria fazer uma escola de pedreiro. Mas duro que não dá nem tempo, né, Maurício? Não dá tempo. É corrido. Porque eu acho que falta isso um pouco. Se eu não me engano, teve alguma coisa aqui em Leme de... Eu acho que o Senai começou, né? Então eu não sei, eu não lembro. Mas tá faltando também isso. O meu pai fez um curso do Senai, eu tô falando há 30 anos atrás, ou mais, 35 anos, não 40 anos quase. O meu pai fez um curso do Senai, com livrinho, tudo explicando como que usava o prumo, metro. Não tem mais isso, né? Não tem mais. Não tem. O livrinho do Senai tá na casa do meu pai até hoje. Meu pai faleceu, o livrinho tá lá, porque eu achei. Vamos lá, aqui a pergunta do Leandro. Boa noite, Leandro, obrigado pela pergunta. Maurício, qual a fase da construção que dá mais dor de cabeça ou que exige mais atenção por parte de vocês? Fundação.
Fundação. Fundação. Explica aí pro pessoal que às vezes não sabe o que é a fundação, Maurício. Bom, a fundação, a parte que dá... Boa noite, Leandro. A parte que dá mais dor de cabeça pra gente hoje, na verdade, é a parte da fundação. Porque se a fundação, ela for... A fundação é a parte de abrição de valetas, brocas, né? Esquadro, né? Que é o que o profissional, primeiro de tudo, ele precisa fazer. Primeira coisa é gabaritar todo o terreno, né? Pegar o projeto, né, Pegar o Maurício? Igual eu e ele faz sempre. Então, gabarita, por exemplo, você é o engenheiro e o a gente pega o mestre de projeto. obra vai junto. A gente pega o projeto na Isso. mão e junto a gente vai lá marcar a casa. O que é marcar a casa? Demarcar os cômodos da casa, com linha, Dimensão, com esquadro. linha, pintar o chão. Às vezes é necessário até você fazer o gabarito com tábua. É o que a gente faz. Aí pintou, o profissional, o escavador que vai escavar, hoje tem maquininha? Tem, só que também o cara tem que ser Tem que ser bom. esperto, senão ele faz cagada. Maurício, você acompanha essa abertura? A gente ou não? fica junto, eu, você fica engenheiro junto. civil, fico junto. Porque se ele der uma saída ali. Ó, não porque na perceber- verdade, quando a gente vai fazer a fundação de uma casa, que nem o Nilson está falando, a gente gabarita primeiro, né? Aí a gente vem nas metragens da casa, Confere. solta as linhas nela, né? Depois a gente vem conferindo tudo. Aí vem a marcação com cal, né? Aí você precisa centralizar. Quando o maquinista vem abrir, ele pergunta, é dentro ou é fora? Aí você fala assim para ele, é centro, porque ele sempre vai escavar no centro da casa. É a Exemplo, marcação o da risco gente, tá no meio aqui, a pá dele vai pegar no meio do risco. no centro, Ah, entendi. entendeu? Isso pra você esquadrejar a casa ou pra lá ou pra cá, você Isso. arruma ela. Você consegue deixar tudo ela certinho no esquadro depois. Então, Bom, essa fase que. Essa tem que fase é ter- importante. A outra fase é o pedreiro. Também deixar tudo demarcado nas linhas, tudo dentro do esquadro. Aí ele vai sentar o primeiro tijolo, que é o tijolo do alicerce, é em cima do baldrame. Esse tijolo do alicerce, ele também... Bom, pode explicar, Maurício. Esse tijolo do alicerce precisa ser nivelado, né? Porque o baldrame ele não fica certinho. Fica irregular. Ele fica irregular. Por ser na terra, né? E o Maurício, só cortando, é tudo na trena? Como é que mede isso? Na trena ou. Na trena. Treina eletrônica, treina de mão. Mas na A gente verdade, segue projeto. O mais aí para seguir o projeto, a gente pega a trena mesmo. E vai medir. A trena fita métrica, né? Certo. Que é a trena normal que todos os pedreiros conhecem. Certo. Então a execução é por aí, né? É marcação de trena, é marcação de gabarito, é marcação de acompanhamento, em primeiro lugar, a planta, né? A planta baixa, que precisa estar na mão da gente para a gente poder fazer a marcação, porque sem ela não tem como. O cliente vem e faz uma marcação para mim aqui, depois ele vem e muda. Então você tem que acompanhar o que está na planta. Bom, Maravilha. Feito o baldrame, o pedreiro foi lá, alinhou o alicerce, porque a partir do alicerce, geralmente a gente usa um tijolo que é possível você ajustar a parede. Vamos supor, tijolo baiano. Você deita ele, faz deitado. Eu tenho espaço para trabalhar nele. Exemplo, vou trabalhar com o bloquinho 9 furos. Eu tenho espaço dentro dele porque ele tem 20. E o bloquinho é 14. Nisso eu consigo ajustar o esquadro e o alinhamento dele. Bom, o Maurício colocou tudo no nível. Esse alicerce, sempre 30 centímetros acima da calçada. Por quê? Norma. Por causa de queda d'água, por causa de água fluvial. Bom, tem um monte de porquês aí. Certo. 30 centímetros, beleza? Beleza. Aí o Maurício terminou, colocou tudo no nível. Você vê o nível daqui lá da cozinha, tá igual lá no fundo. Igual. Aí ele vai recapear tudo esse alicerce. Recapeou dos dois lados, aí ele vai passar Só que esse recapeamento é feito com uma massa de vedacite, Vedacite. né? Já Você não reboca ele tudo, não? Reboca? Não, reboca. Reboca A tudo gente ele. É o faz reboco. o- É o revestimento, é o reboco. O É revestimento Ah, tá. inteirinho. da massa com vedacite, né? Depois aplica vem, Cicatop. aplica o Cicatop. Ou o esses outros Neutral. produtos Tem similares aí. Tem bastante, né? Então, e você concreta, é concretado todo esse Concretado. alicerce? Mas não pra esse faz mais passo- desse tijolinho? Não, para esse passo aí, alguns O fazem. concreto foi no baldrame. No baldrame? Isso. Aí o alicerce é tijolo, É, só que tijolo. daí na reta da coluna vai concreto, ele tem que encher ela. Para deixar bem claro, essa parte da fundação que a gente está falando, primeiro, que é a marcação. Primeira coisa que a gente faz é a parte do gabarito, né? Certo. Que é o madeiramento em volta do terreno. Né? O primeiro passo é esse. O segundo passo é planta e vir fazendo a marcação com a fita métrica. Certo. Né? Aí, acabou de fazer as medidas no gabarito, você vem, você marca, bate 3 pregos. O início, meio e fim.
né? Nesse termo de 3 pregos, você vem, estica a sua linha depois, a linha de pedreiro, né? Certo. Na mesma medida daqui, do outro lado, joga o cal. Marcou, a máquina vem, escava, né? Abriu todas as valetas, você precisa vir depois limpando ela, tirar o excesso de terra de dentro, vir com uma forragem de pedra, né? Que é a brita. Coloca antes. Isso, coloca antes ela para depois vir com a ferragem. Certo. Por quê? Para ela não ter contato com o solo, com terra, para futuramente ela não enferrujar. Né? Então aí vem, depois que você fez tudo isso daí, você marca o concreto usinado. O concreto usinado vem sobre aquela ferragem, cobre ela, né? Junto já com as brocas, já com os arranques para cima. E logo o outro passo seria o embasamento, né? O embasamento que é os assentamentos de tijolo, a nivelação da casa. E depois no próximo passo rebocar toda ela, entendeu? E impermeabilizar. Então essa é uma parte... Essa que não pode sair nada errado. Não pode sair nada errado. Se ela sair errado no início, ela vai dar errado no final. Não tem como consertar. Tá. Né? Então, aí você não... Tipo, se você viu que deu errado, você consegue consertar? Não quebrar? Quebrar tudo de novo? Nossa, Um bom profissional, ele vai conseguir... Ver antes que tá ver errado. antes. O cara furou errado. Dá pra consertar. dá pra consertar. Você vai rasgar mais, vai encher mais de cimento ali, mas vai Dá consertar. pra consertar. Vai consertar. Você Já fizemos isso, né, Já Maurício? fizemos, entendeu? O que acontece? Por mais que às vezes você dá um deslize ali, a máquina vem e sai 10 centímetros fora da marcação sua. Então você conserta. Aí você vem com uma base de concreto embaixo, abre as valetas de novo, entendeu? Para você colocar a casa no esquadro. Maravilha. Ó, então vamos lá. E casa fora do esquadro, André, você vai conviver com ela o resto da vida. Não tem o que fazer. Aí não dá mais certo. Não tem o que fazer. tem que Não fazer. dá pra você Pelo menos consertar a casa. colocar piso, né? Só você quebrando ela e fazendo de novo. E ela vai mostrar para você no acabamento, né? Ela só mostra no vai ver acabamento. Ó, tem uma pergunta do Renato. Sempre tive uma curiosidade. Alguém já aprovou algum projeto e depois, durante ou ao final da obra, não gostou e pediu para mudar algo ou até mesmo derrubar o que tinha sido feito? Ô, Renato, eu vou te explicar pra você. Hoje em dia, a prefeitura... Obrigado, Renato, da pergunta aí, viu? Isso é uma pergunta boa. Hoje em dia, até assim, a prefeitura até pega no pé, principalmente na hora que você vai pedir o habite. Se não tiver conforme layout, ela não aprova. Aí você vai falar, mas Nilson, não aprova nada? Não, às vezes você colocou a porta de um lado, fez do outro, não tem problema. Isso aí ela não reclama. Às vezes você colocou a janela centralizada, mas você descentralizou ela. E ela tá do mesmo tamanho da ventilação e iluminação, ok. Mas você diminuiu ela, se o cara do Habits perceber, ele vai pedir para aumentar a janela. Isso é fato. Hoje tem norma. Não pode ter porta ou janela no corredor com menos de 1,5 metro. Se tiver entre 1,90 m, igual muita gente deixa, não aprova. Mas foi aprovado certo, mas o cara fez errado. Ele vai ter que arrumar na casa dele. Senão não recebe Habits. Hoje tá bem rigoroso isso aí. Mas, Renato, respondendo a sua pergunta, muitos clientes fazem isso. Você aprova o projeto lá na prefeitura de um jeito, depois do nada ele quer alterar, ou quer mudar, quer tirar a parede. Da complicação. Se não mudar a área quadrada e não mudar as normas que a prefeitura exige no código de obra, ok. Mas se for alterar alguma coisa, no Habits vai dar problema. Tá certo. Maurício, que tipo de construção você é especialista? Qualquer uma? Desde que casa, terra, sobrado? Na verdade, nessa área de construção civil, a gente sabe de tudo um pouco, né? A gente sabe, inclusive mesmo a terceira casa que eu fiz com o Nilson foi um sobrado. Sobrado. Né? Não estava incluso a escada, mas você fez escada, né? Fiz a escada também. A gente é acostumado a fazer, né? Porque a gente aprendeu bastante, né? Então a gente se dedica no que faz. Então, e ficou uma escada muito bonita. Antes da gente executar também, a gente troca bastante ideia. Né? Eu procuro o Nilson me procura. Mas na parte de construção civil, entendeu? A gente procura se especializar em todas as áreas. Certo. Porque sempre o mercado abre. Ele abre um leque para você. Né? Sim, você tem que estar meio saber um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa. Você tem que ir atualizando. E o Maurício é bom porque ele se recicla. Exemplo, há uns 2 anos atrás começou a sentar piso com um laser, com nível laser. Comprei o livro, né? Foi usar, depois ele comprou o dele. E tá lá, a gente trabalha aplicando uma tecnologia. Fazendo a tecnologia trabalhar a nosso favor, porque ajuda muito. Então, assim... Outra coisa, ele é bom em alvenaria. Olha eu fazendo propaganda do Maurício. É bom em alvenaria. Em telhado, porque é muito bom. Em minhas casas eu não precisava contratar um carpinteiro para fazer. O Maurício resolvia o problema.
Porque eu já fechava tudo com ele. Então, é isso que eu ia perguntar, Maurício. Você entrega, por exemplo, uma casa, você entrega a casa inteira pronta? Teve uma casa que até a elétrica, ele é formado em elétrico. Ele entregou. Foi tudo. Então, mas realmente Só você pintura pega- que não. A única coisa que a gente não faz, que não é uma coisa que eu não procuro me especializar, é a pintura Mas tem e um monte. a colocação de folha de porta mesmo, porque parece que a gente não tem paciência para aquilo, né? Sim. Mas no demais, mesmo na parte da construção civil, a gente pega do início ao fim. Aí, se o cliente não tiver o pintor, a gente indica o eletricista também. De Certo. confiança, né, Nilson? Sim, Então, tem que então ser. geralmente, parte elétrica e pintura, você não você Não faz, pega. mas você não, geralmente não Nas pega. minhas casas eu só passei uma pro Maurício. Porque, assim, cada macaco no seu gai, né? Ele é elétrico, ele é formado. Formado em Mas elétrica. ele gosta da parte de alvenaria, então ele vai fazer alvenaria. Eu contrato o eletricista e pintor separado. Tá certo. Piscina, essas coisas, tudo, Maurício. Nossa, vai ver a piscina do Maurício. É. Show. O Maurício fez uma piscina com Agora a gente vidro. manda uma foto pra gente passar. Na aí. edícula, Vou na mandar. edícula, ele fez uma piscina com vidro. Só o vidro ficou 14 mil cada, 28 mil dos vidros. Porque ele gosta de estar lá na piscina, a gente olhando ele lá nadando. Não precisa ir nessa edícula aí. Na parte de Tá fundação. convidado, você tá convidado. Olha eu. Na parte de fundação mesmo, a gente construiu uma edícula lá. Foi a primeira piscina que eu fiz, foi para mim. Olha lá. Né? A primeira piscina que eu fiz foi para mim. Eu tenho desde De alvenaria mesmo. de alvenaria, né? Então, eu fiz a fundação dela, pequei para mais do que para menos, para não ter dor de cabeça, porque a gente vê muita gente reclamando que deu trinca, tá com vazamento, né? Então, Usamos até Veda Master lá, né? Sabe aquele usei- produto líquido? Aham. E por que dá trinco, cara? Que Mal acontece? feito. É mal feito? Mal feito. Mas é o que? A estrutura dela? É. a fundação é tudo. Fundação na piscina é tudo A também. fundação é tudo porque o que acontece? Hoje, a pessoa para falar para mim, você vai fazer uma piscina para mim. Ah, mas eu tenho só 10 pra fazer, então não faz. Não faz. Entendeu? porque Quanto não- que fica a mão de obra e fica X. Ah, você não consegue fazer por tanto? Não consigo. Não consegue. né? Entendeu? Porque a responsabilidade é... Por causa da execução. Sabe por quê, André? O que acontece? Hoje em dia, o pessoal ele quer mão de obra barata, entendeu? E depois eles passam bem o pente fino. Então aí tem o que acontece na construção civil hoje. O pessoal abandona muito porque ele dá um orçamento e o pessoal vai lá, o outro quebra, né? Aí o que acontece? O cara não faz bem feito. Aí o cliente exige. E ele está no direito que ele está pagando. Sim. Mas aí ele está exigindo naquele preço lá embaixo. O cara não aguenta Não e aguenta. abandona a obra Abandona dele. a obra. Você entendeu? Então hoje, o critério nosso hoje é você ter uma mão de obra valorizada para que o cliente pague e fique satisfeito com o trabalho Não feito. tenha dor de cabeça. Não tenha dor de Na cabeça. deve trabalhar com preço justo, né? É, o preço Valor certo, justo, É né? justo, O valor de mercado não é nem lá em cima e nem lá embaixo. É assim. Pode cotar com 3 orçamentos, né? Que a pessoa tem direito de fazer 3 orçamentos. É porque tem uns que aparecem nos orçamentos, nossa, metade do preço. Mas nós, engenheiros, tem isso aí. É. Eu orço Isso é toda a área. tem, projeto aí, a pouco o cara, bom, você não viu lá aquele, né, fulano do desdobro lá, passei lá, né, Isso. conseguiu por 1.000. Fazer o quê, né? Tem gente que faz milagre, né? Então, esses Não milagres, sei que milagre que esses faz, né? milagres a gente não consegue fazer. Na construção civil tem pedreiro que faz milagre também, né? Tem. Só que também depois acontece milagre na entrega, que só por Deus. Maurício, ó, vamos aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando um cliente te procura para construir, ele já vem com a planta da casa ou ele pede sugestões para você? Alguns vêm com planta e alguns pedem sugestões, né? E a gente, muitas das vezes, a gente peca demais por ser palpiteiro demais, sabe? A gente entendi. peca demais, porque às vezes que nem a gente trabalha para todo tipo de pessoa, trabalha para pobre, trabalha para rico, trabalha para classe média, É, classe alto alta, classe padrão, baixa. médio e baixo. Tudo, entendeu? É. Então, o que acontece? Às vezes você está dentro de uma casa de um alto padrão, você consegue aplicar muitas coisas ali numa casa de uma pessoa simples. Você entendeu? Então, você fala para ela, faz dessa forma que vai ficar legal. Aham. Entendeu? Vamos executar dessa forma aqui que vai ficar bacana, você vai gostar. Então, às vezes, muitas das vezes, você palpita demais que o cara pega e ele acaba gostando dos seus palpites, entendeu? Por quê? Porque você tem bastante experiência. Vai fazer Você ele tá- gastar menos, é. vai fazer com qualidade. Você vai entendeu? tá mostrando que a coisa vai ficar bonita, Vai né? ficar boa e vai gastar pouco também. Sim. Você entendeu? Então, o pessoal pergunta, o que acha que a gente deve fazer? Agora, o que mata nós é quando você vai entrar numa obra, o camarada tem que fazer o correto, mas eu não quero gastar nisso. Aí você sabe que precisa ser feito.
né? Faz, não tem Aí jeito. fica difícil. Aí, numas obras dessa, numa questão dessa, a gente prefere não pegar. Não pegar porque você vai te prejudicar. Vai né? te prejudicar depois. Então, é melhor você nem dar orçamento. Você entendeu? É melhor você pegar e falar pro cliente, ó, pra mim não vai dar. Tô ocupado. É preferível ele esperar, juntar o dinheiro e fazer. E Porque é difícil. Depois É que você difícil, faz. entendeu? É duro você começar também, se você não conseguir terminar. É duro, né, mano? Fica difícil. Quer ver? Uma pergunta que não tá aí, mas vamos lá. Ô Maurício, o que é mais difícil fazer? Uma construção do início com um projeto bonitinho ou uma reforma? Uma reforma, né? Vou explicar. Agora eu quero explicar a reforma. Sabe por quê? A reforma é uma caixinha de surpresa, né, Maurício? Caixinha de surpresa. Você pega para fazer uma coisa, você dá o valor, só que o cliente tem que entender que durante a reforma vai aparecendo outras coisas. Por exemplo, um encanamento, um esgoto, e o cliente não quer pagar, né? Não quer Porque pagar, você deu o valor daquela reforma, mas eu dei o valor daquele lá, mas não do que ia acontecer depois. E sempre acontece. E sempre acontece. Principalmente reforma. Ô, Maurício, você faz contrato? Alguma coisa assim com o pessoal? Olha, Só o Nilson que faz contrato, né? às vezes o Nilson faz contrato comigo, né? Mas Eu falo porque, mas não, você me deu o preço, essa parede aqui. Mas tá aqui. é uma coisa interessante, porque eu vou ser bem sincero pra você, a gente acaba sempre sendo prejudicado, um pedreiro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, já aconteceu comigo não só a primeira, segunda, terceira e quarta vez. De você entrar, dar o preço pro cliente, aí o cliente fala, faz isso aqui pra mim, entendeu? Aí o que acontece? Não estava no orçamento, ela sabe. Aí na hora que você vai passar o valor para ela, mas você tinha falado para mim que estava junto. Então hoje, quando você entrar numa reforma, o essencial é um contrato discriminando tudo que você passou no valor para ela. E o que passar, o que for fazer a passar mais, para a anotar. Você combina Porque o cliente tem que entender que o pedreiro não tem culpa. Eu sei que ele quer fazer. Eu tenho um orçamento de 20 mil para gastar nessa reforma. Só que é o que eu tô falando, é uma caixa de surpresa. Você tem 20 mil, todo o material deu isso, mas na hora que for mexer, pode preparar mais uns 5, 10 aí, porque vai acontecer. Sempre acontece, não tem jeito, Sempre né? passa. Reforma sempre passa. É por isso que é bom o contrato, né? Pelo menos não, tá aqui, ó. Mostra pra pessoa, que você assinou isso aqui, né? Mas ainda contrato não vai resolver. É bom senso. É o bom Sim. senso Exemplo. do cliente. Não, mas Até casa- uma coisa a mais. Não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra você. você. Falou, não falou? Mas vou dar um exemplo pra você. Até casa de construção. Eu chego no Maurício, ó, o projeto tá aqui. Aí o Maurício fala, Nilson, o que vai ter mais aqui? Ó, no projeto não tá vendo, mas tem isso, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Eu falei, não, vamos pôr aí, vamos resolver, vamos chegar no meio termo, que você não sai no prejuízo, nem eu. Sim. Aí a gente define tudo, beleza, define um valor, é esse. Porque eu não gosto de deixar o Maurício no prejuízo também. Não, E sim, outra, tem você que vê, ser bom pros dois, já né? é a 7ª, 8ª casa, Sim. mas eu não lembro de nunca ter dado prejuízo pra ele, porque eu não gosto. Não, sim. É Porque, que assim, tem que ficar... hoje em dia Bom tem pras duas tudo partes. isso. Não, hoje em dia é técnica de negociação, tem que ser bom pra ele e bom pra mim. Sim. Quando for bom só pra mim e não for pra ele, não tá Não bom. adianta. Quando for só bom pra ele e não for bom pra mim, tem alguma coisa errada. Sim. Tem que ser bom pros dois. Aliás, tem que ser bom pros três. Eu, profissional como engenheiro, o profissional pedreiro e o cliente que vai ficar satisfeito depois com o que ele vai receber. Sim. Né? A construção, com qualidade, com acabamento e tudo mais. Eu vejo lá direto, o pessoal coloca piso no banheiro, aí a água cai do outro lado. Então, É. quer ver? Ó, uma coisa que eu sou Ai, chato e o Deus Maurício do já céu. falou, Nilson, você é muito chato. Eu vivo falando de nível, né? Boa. Olha, conviver com casa torta e nível é o pior coisa que Porque tem. você joga água Porque aqui, eu sou ela fica um aí engenheiro lá, que eu fica lá. gosto de ajudar a minha esposa a lavar a minha casa. Sim. Cara, aquela minha casa lá, só quebrando e fazendo outra. Porque olha, Faz você parte. joga água no Felizmente, quarto, afunda tudo lá naquele canto lá. E não sai pra porta, você puxa, volta, Ó, puxa, chama o volta. Maurício pra Mas fazer sabe o que novo. Não, vou ter acontece que hoje, arrancar. Mazi? O Vou que ter que acontece? arrancar. Hoje o pessoal, eles estão perdendo... O pessoal quer fazer um menos custo na concretagem dessa parte de concreto de casa. Por quê? Porque antigamente, quando o pessoal fazia a parte da concretagem da casa, o bruto, vinha com uma regularização. Então o cara ele cobra o primeiro concreto e no segundo concreto, nas casas de alto padrão, Você faz a regularização. você faz a regularização. Só a O que que é? massinha. O farofão. Certo. Entendeu? O que acontece? Esse farofão, ele não é água. Ele é farofado, você vem com a madeira e vem pilando ele. Você entendeu? E vem sarrafiando. Então, você não tem problema. Você faz as mestres, sabe? Pra você Entendeu? poder correr com A régua. a régua. A régua. Entendeu? Então você pronto. sarrafeia e... Você fez a regularização, Piso depois dorme. o piso vai sair reto. Entendeu? Beleza, e vai correr pra onde você quer.
Então o negócio é a mão de obra, né? É mão de obra. Não é só mão de que obra. Tipo, você vai gastar um pouquinho mais. O cliente fala, ô, louco, mas eu já não gastei com concreto. Não, Sim, mas mas- você vai gastar de segunda vez, porque é pra mim poder acertar aqui. Tem coisa. Hoje a faz gente parte, procura, né? hoje a gente procura fazer um concreto só por último para poder deixar certinho para o cliente não ter gasto. Sim. Entendeu? Então é um pouquinho mais demorado, mas ele fica bem feitinho também. A gente, Fica na verdade, certo, tá se aperfeiçoando cada dia mais. Sim. Para que não venha ficar falha, porque a parte chata é essa parte de Essa piso. parte. Entendeu? Ó, vamos lá, Fernanda. Olá, boa noite, tudo bem? Quais principais pontos devemos observar para o desenvolvimento de uma boa obra sem grandes surpresas? A escolha do material de construção, por exemplo, é algo que devemos nos atentar? Ó, eu vou responder essa. Material é comigo. Então, mas se você... Fernanda, né? Boa noite. Fernanda. Ó, se Obrigado você... pela pergunta, Fernanda. É uma pergunta importante. Mas se você observar, os materiais básicos, todos os depósitos de material de construção, trabalham com o básico. Muito parecido, né? O que vai diferenciar é o cimento ou o aditivo de alguma coisa que o pedreiro vai usar. É tudo meio padrão, né? O que vai mudar isso depois é o material de acabamento na sua casa. É isso, Maurício? Na verdade, boa noite, Fernanda, né? A primeira coisa que a pessoa tem que analisar não é, vamos supor, às vezes você pode pegar um bloquinho ruim. Mas se o pedreiro for um cara de qualidade, o serviço vai ficar bom. Ele vai ajustar. Porque você tem que, primeira coisa a saber é prumo. Entendeu? Certo. Essa seria a observação. Você pode pegar, não digo piso de acabamento. Sim, porque muitas das vezes você pega um piso de terceira lá, você quer um acabamento de primeira. O piso Mas- é levantado a pontinha dele ali, não tem como acertar. Mas na parte de serviço bruto, entendeu? É muito difícil você falar que você vai pegar um material ruim. Entendeu? É muito Que difícil. o pedreiro consegue consertar, Manejar ele, consegue manejar ele, entendeu? A obra. E Ele engrossa a massa, ele acerta. E outra, nós tá falando de material, né? É. Se você comprar no Mase, você não vai ter esse problema. Não, isso E, é e verdade. só lembrando uma coisa, para os clientes aí que tá prestando atenção nas perguntas, é falar para eles que sempre a obra ela tem duas faces, né? Uma face ela sempre vai ficar bem mais acabada do que a outra. Sim, porque o cara tem a linha. Vocês vão Você perceber entendeu? que ele trabalha na linha. A Como da assim, linha, duas faces? a face da linha. Não, Não. as duas faces que eu digo é que um lado o serviço ele fica perfeito e do outro você não vai conseguir dar o mesmo acabamento que você dá do lado que você trabalha. Entendeu? Porque você pega no alinhamento, entendeu? Eu procuro trabalhar sempre, falo pro meu pai, né? Meu pai Ezequiel Silva, aí um abraço para ele aí também, que graças a Cleiton. ele, o meu irmão Edson também, né? O meu sobrinho Cleiton, o meu filho Matheus, né? Um abraço à turminha aí, ó. O nosso irmão aí, Paulo, agora outro Paulo, que tá conosco aí, tá na obra com meu pai lá na obra do Nilson. Sim. E também o Rafael, né? Um dos que são os meninos que trabalham com a gente aí. Eu sempre procuro visionar eles, trabalhar, sempre na hora que for pegar a parte do tijolo, trabalhar com um lado só. Então, quando o profissional ele pega no tijolo, ele sabe que o tijolo ele tem um lado para se trabalhar. Sim. Entendeu? Então a parte do acabamento. Então você pode pegar o pior tijolo. O lado seu sempre vai ficar bom. Por quê, pessoal? Ó, o cara colocou no prumo a parede e alinhou os dois cantos. A hora que ele passar a linha, esse lado da linha vai ficar retinho. Vai ficar retinho. Por que retinho? É o lado que ele trabalha. Certo. Do outro ele vai passar a colher e vai tirar. Normal. Mas o lado que ele trabalha vai ficar perfeito. Perfeito. Mas ela quer dizer também assim, quanto, por exemplo, canamento. Então, Sim. Encanamento tem. Tem duas opções, olha. Tem. Tem um mais em conta. Tem. Mas em conta para encanamento não serve. É, Então, eu- então é isso que ela tá querendo acho que também eu dizer, ó, né? em encanamento eu não gosto de negociar, não. Eu gosto de trabalhar com a Tigre ou a Manco, né? É as duas melhores marcas que As tem. duas melhores marcas que tem. Então vai muito do né? Existe diferença sim, E não é né? só eu, o meu Existe. pedreiro também gosta. Porque eu mandei um cano esse tempo atrás pra ele lá. E ele não gostou, não. Tigre é tigre. Tigre é É. tigre. Tá certo. Ainda mais Então dá essas diferenças, né? Tem Dá essa diferença diferença, no diferença, material. entendeu? Porque às vezes aí o cliente quer partir pro mais barato, aí amanhã ele coloca um cano inferior da Tigre ou da Manco, e os canos a gente sabe que às vezes ele, por Eles causa trinca. de pressão, ele trinca. Trinca, é. Entendeu? A pessoa quebrar tudo. Aí, ó, o fulano que fez. O fulano que fez. Você pode ter nessa parte de encanamento. Na parte bruta, não. Sim. Mas na parte de acabamento, entendeu? A pessoa ela tem que escolher o melhor. Sempre. Entendeu? Pra não ter Vai futuramente dor de ficar cabeça. lá
70, 80 anos, né? Tem que ser o melhor. E outra, Maurício, outra coisa que eu falo pro pessoal também sobre argamassa na hora de sentar o piso. Ou é C2 C3. Nada que trabalhar com C1, que isso aí só dá pau. Tá certo. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui você já respondeu, mas só dar só para continuar a sequência aqui, ó. Você trabalha sozinho ou tem mais ajudante? Não, né? Tem mais uma ajudante, equipe. Tem uma Tem equipe, uma né? equipe. Quantas pessoas hoje? Nós somos em uma equipe pequena, somos em 8, né? 8 pessoas. Em 8 pessoas, só família. Maravilha. É relativo, mas vamos lá. Quanto tempo demora uma casa para construir? Depende do tamanho, tudo, mas aproximadamente, Maurício, você possa falar um pouquinho pro pessoal aí. Bom, uma casa aí de mais ou menos 40, 45 metros, padrãozinho da caixa aí, você vai gastar num turno até estourando 4 meses. Uns 4 meses para dar ela prontinha. Prontinha, entendeu? 4 meses é o básico. Podemos acabar mais rápido? Sim, entendeu? Mas só como a gente trabalha em equipe, a gente consegue manejar as outras obras também. Certo. Entendeu? Então a gente consegue deixar tudo. Você está trabalhando em 4 casas, aí você consegue entregar quase as 4 no mesmo tempo de 4 meses. Ó, uma casa de 45 metros, o Maurício fez em 4 meses e meio. Eu fiz uma. Mas assim, tinha 2 ou 3 sexta-feira e sábado que ele não trabalhou lá. Ele Isso. foi trabalhar em outras. Mas assim, Ô, Maurício, mas você trabalha também de sábado e domingo ou não? Só Rapaz. direto? esses dias ele trabalhou até domingo. Para suprir a necessidade do cliente essa semana passada aí, ó, pra você ter uma noção. Eu tenho um vizinho lá na rua da minha casa e uns parentes dele que estavam fazendo a reforma para ele. Aí ele ia comprar um piso de 60. O pessoal falou que punhava. Vai ver um piso de 92. O pessoal... Do tamanho dele. O tamanho dele. O pessoal não quis punhar. Então aí foram na minha casa lá, chamaram a gente. Acho que eu trabalhei uma semana para ele até quase 9 horas da noite para poder fazer o serviço dele. É parente do Nilson, né? É parente do Nilson. Parente do Nilson. Então quer dizer, depende da necessidade. Domingo agora mesmo eu fui, entendeu? Porque às vezes eu peguei a casa do fulano e do Bertão, amor, você consegue dar uma assistência para mim lá? Então a gente procura não deixar rabo para trás, Certo. entendeu? Às vezes você vai lá, você vê o que é que acontece, você já fala, ó, tá tudo certo aqui já, pode passar a régua e acabou. É outra coisa que eu pego no pé da minha equipe. Ó, vai fazer? Faz tudo. Não fica deixando coisinha pra trás, porque você vai ter que voltar lá pra consertar depois, vai ficar mais caro o moído que o peixe. É bom ir terminando por cômodo, penso eu, né? Por cômodo. Ó, acabou o banheiro, beleza. Agora Não, tem acabou coisa isso que você aqui. pode deixar pra trás, assim, não tem jeito, né, quando você tá fazendo a construção. Mas eu falo assim, quando sair daquela construção, deixar tudo pronto. Tudo pronto. Pra não ter que voltar lá. Exemplo, tô com uma construção lá em Pirassununga. Aí o cara vai e deixa um pedacinho lá do reboco pronto. Bom, não fez. A casa inteira tudo pronto. O cara precisa lá pintar. Pois o pedreiro tem que sair daqui, gastar combustível, ir lá, levar meio dia pra ir consertar um negocinho que em 10 minutos ele faz. Tinha feito. Então faz antes. Ô Maurício, uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, fez a casa. Muita gente vai lá e fala, nossa, cara, eu coloquei em casa, não sai, não tem pressão a água. O que acontece? Uma boa pergunta aí, né? Mas hoje a gente tem solução Não, pra tem isso. tu chama Pressur- ele assim, mas... pressurizador. Mas não é padrão, você colocou a caixa d'água em cima Então, da mas laje, tem ou gente, você tem não, que... tem gente que coloca em cima da laje. Você tem que levantar um pouco a caixa d'água, ou com madeira, ou com uma Você alvenaria falou, que ó, seja. não sai muito, não sai água. E outra, O que a é isso? bitola Elevação também. da torneira? A bitola. Da elevação da caixa d'água? A bitola do cano. Pode ser não também. dá pra sair com 3/4. Tem que ser com 50. Tem que sair com canto de 50. Então, a saída, ele sai com 50. Ele sai com 50 e vai até onde vai descer pra pia da cozinha. Aí você Põe a redução. coloca a Coloca a redução. redução. Aí dá pressão. No chuveiro, mesma coisa. Porque geralmente tu mais faz tudo com 3/4, não é? Bastante gente vai com 3/4. Fazia, ou então, acho que... Então, Mas tem ainda, viu, que faz. Tem O bastante cara que faz ainda. quer gastar, sabe, que economizar num... Mas às vezes não é Numa nem o barra cara- de cana, mas mas- não é nem o cara que quer economizar o É o pedreiro? cliente, ou- eu acho que É o encanador. é o encanador, Na- ou a na pessoa que verdade- está fazendo, que às vezes não... Na verdade, o pessoal que trabalha na parte de encanação, eles vai dar a melhor dica para ficar bom. Porque eles sabem que se não sair água, E outra entendeu? coisa, Então, o que acontece? Às Então, vezes é o você- cliente mesmo que não quer gastar. Às vezes, então, você que trabalha nessa área e que você sabe que o pessoal vai falar, não tá saindo água na minha cozinha. Você tem duas opções. Ou fazer a parte de encanamento tudo com cano de 50, né? E trazer as redução, elevar um pouco mais a caixa d'água, ou colocar a válvula de retenção. Atenção. Entendeu? Hoje a gente coloca 2 válvulas. A válvula de retenção, para quando acabar a água, não voltar a água da caixa para a rua.
E ali você também coloca a água da rua direto Você está falando também aquele tuchão ou não? Não, na casa. Tá. Você liga direto na casa e na caixa. Ah, tá. Se faltar da rua, a caixa alimenta. Alimenta. Certo. E se não faltar, aí tem pressão. É porque tem aquele pressurizador que coloca. Mas aí foi um cliente esses dias. Nem sempre resolve o problema. Não, ele resolveu, mas o que aconteceu? Tava com muita pressão, tava começando a trincar os canos. Porque acho que tinha muita pressão na Pode rua, acontecer. alguma coisa assim. Pode acontecer Falei, também. caramba. Pode ser o cano também, né? Pode Porque ser. da tiga não racha. Então. Pode ser isso também, né? Pode Pode ser. ser. Ó, pergunta da Não, a Mônica gente aqui. colocou no sobrado, a gente colocou um cano de Eu 50. tive um problema lá. Ele trincou. É. Não sei o que foi. Não sei se na hora que o cara entregou, bateu, nós não viu. A gente não É, consegue pode ver. acontecer. Tava trincado, mas era cano tigre. Às vezes pode ser. Ressonância. Caiu, pode na hora ser que o cara caiu no entregou, chão, não viu, a gente né? não percebeu. Ó, a Mônica tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Mônica. Os bancos e principalmente a Caixa exigem um mínimo de construção para o financiamento? Daria para fazer um projeto com o mínimo construído e depois ir finalizando o imóvel com o tempo? Perfeito. É Mônica, né? Mônica. Mônica, nós hoje usamos esse método. A Caixa não dá o mínimo. O que a Caixa e não só a Caixa, a Prefeitura também. Tem que ter quarto, cozinha, banheiro, lavanderia. Tem que ter uma sala, mas você fazer cozinha americana... Então, pra você ter ideia, a gente aprovou um monte de casa com 29 metros, 30 metros. O Maurício mesmo fez umas 3 para mim com 30 metros. Certo. E fez 2 com 45, 42. Então ela faz Faz menor, e depois vai aumentando. aí, porque na casa fica caro para você. Eu aconselho a pessoa a fazer menor e se tiver um dinheirinho sobrando depois que entregar a casa, depois que registrou no cartório e resolveu tudo com a caixa bonitinho, aí você dá entrada para poder dar entrada na prefeitura de um novo projeto, pra você poder ir construir, né? Porque hoje a prefeitura tá pegando no pé também com o negócio de aumentar sem projeto. sem o projeto. E outra, quando você dá entrada com um projeto, taxa fica mais barato, tudo fica mais barato. O Maurício fez a edícula dele. Ele não entrou como projeto, a gente entrou como regularização. Ficou cara a taxa, né, Maurício? Ficou. Ficou. Por quê? Porque é regularização. Se fosse como projeto, Fica mais em conta. até o INSS é mais barato. ISS, Imposto sobre Serviço. Maravilha. Mas pode sim, viu? Você pode fazer com 30 metros, sala e cozinha americana, banheiro, quarto e uma lavandeirinha pequena. Depois você aumenta. Então o mínimo é 30 metros? Não, Não tem mínimo. Não tem mínimo. A caixa pode ser qualquer Mas ela tamanho. tem condição. Para ser casa e ser habitável, tem que ter quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. E tem que ser coberta. Não pode ser descoberta. Certo. Tá feito. Ô Maurício, aqui ó. Qual o motivo do piso ficar oco? Como resolver esse problema? Quando você bate no piso lá e... Então, O que aconteceu nesse caso Então, a aí? gente fez um retrabalho essa semana, porque deu infiltração lá e ficou. Fomos lá, comprei 2 caixas de piso, um saco de argamassa, o Maurício foi lá e resolveu o problema pro cliente. Tirou os pisos e colocou de novo. Pode Então, acontecer. Muitas das vezes também acontece sobre o cliente querer uma junta mínima E ele sair pede- fora do padrão que a caixa pede. Certo. Você entendeu? Isso acontece demais. Isso acontece muito. Então, às vezes a caixa tá pedindo lá com 3, ele quer A fazer caixa com que ele fala não é a Caixa Econômica Federal, não. É a caixa do Não, piso, viu, caixa gente? do piso. Às vezes a caixa tá pedindo 3 milímetros, 2 milímetros, o cara quer fazer uma junta seca. É que, né? na verdade, né, Maurício, o piso bold que fala, pede junta de 5. Então, o pessoal, vamos dizer assim, ó, eu gostei desse piso, vamos supor que é um pouco mais em conta, mas de boa qualidade. Mas daí você fala, mas a junta é de 5. Ah, mas eu vou pôr de 2. Então, a gente até orienta a pessoa que se ele colocar de 5... Ela assume o risco. Beleza. Colocou menos, o engenheiro deu um problema na obra, você aciona a garantia do piso. Chegou lá, ele viu que a junta Que tá foi colocada fora, errada. pronto, você ele já não perdeu a assume. garantia. Perdeu a Então, garantia. então, um dos motivos é esse. Não também, né? Porque Não. na verdade, para um piso ficar oco, Não foi passado argamassa? Não, às vezes passou argamassa. acontece. Entendeu? Mas na verdade hoje você tem bastante forma para você trabalhar. Eu mesmo tive que comprar um vibrador. Né? Pra sentar, você fala? É para sentar o piso. Por quê? Porque eu sempre procuro agora trabalhar com uma desempenadeira dentada um pouquinho maior. Então, na hora que você coloca o piso, você coloca o vibrador em cima dele, ele vai vibrar e vai sentar o piso certinho. Entendeu? Tem piso que pede 2 massas.
né? Então você tem que colocar 2 massas. O que é duas massas? Dupla camada, que fala. Dupla camada. É camada no chão, camada no piso, Camada você no faz piso. ele em cruz. E mesmo assim você coloca o vibrador, entendeu? Em cima para poder vibrar mesmo e não ficar oco. Principalmente os porcelanatos. Todos Só que eles pegam também assim. para acontecer isso, você precisa de um chão bem niveladinho. Porque se o chão não tiver padrão, Não vai não vai Se adiantar. o contrapiso for o Maurício que fez, vai ficar bom. Ou se for um pedreiro que fez já com regularização bonitinho, vai ficar bom. Vai Agora, ficar bom. se o contrapiso já tá lá e contratou o Maurício pra pôr, não dá pra garantir o contrapiso. Ou então você tem que fazer de novo. Tem outra questão. É. O pessoal que não põe piso, ele não quer saber como vai ficar o chão. Ah, Você entendeu? entendi. Essa é uma colocação bem colocada. Deixa de qualquer jeito. É, porque tipo assim, não é eu que vou colocar mesmo porque eu não faço assentamento, eu vou fazer o concreto aqui. E deixa o, O cara se que vira. vai colocar que se Aí o vira. dono da obra que Eu peguei sofre. no parente do Nilson isso. Ah, é? Aí você tem que entrar com a regularização. Então, que nem na dele lá, eu tive que fazer dupla camada. Ah, teve que gastar de Entendeu? novo por Teve isso. que gastar de novo. Você entendeu? Para poder ficar bom. E trabalhar com o vibrador. Entendeu? Um chão que poderia trabalhar com um, tive que trabalhar com 2, porque o chão não estava bom. Estava Sim. imperfeito. Aí gasta um pouco mais de material. né? Então, todo Tudo caso, você gasta mais, né? todo caso, quem for colocar o piso, entendeu? Por mais que a gente sabe que hoje na construção civil tem gente que quer fazer só alvenaria, o outro quer fazer só reboco, o outro quer fazer só madeiramento, então a obra ela fica dividida, Certo. entendeu? Isso é importante que você vê como que ele evoluiu, né? A obra fica dividida. Eu pegava no pé dele e falei, Maurício, ó, tem que pensar no cara que vai pintar, no cara que vai passar a parte elétrica. Você tem que pensar no cara todos. futuro, porque de repente pode ser você mesmo. Entendeu? Então, Sim, o cara tem que pensar é. nisso, o cara tem que pensar nisso. Então a obra em si, desde o primeiro profissional, tem que falar pra ele, ó, talvez tal coisa não é você que vai executar, mas já tem que estar pensando no próximo No que vai próximo. executar. É, porque fica mais fácil, já tá ali também fazendo. né? É o que acontece muito hoje. O que acontece? Você divide a obra porque o cara não quer fazer o corte da caixinha. Você pega um cara que não quer fazer o madeiramento numa obra só. Vamos lá, só pra você ter uma noção. Mas daí não é pior, o cara. Mas tem um mas monte que é acontece assim, mano. bastante. Tem um monte. Hoje acontece muito isso. Então o que acontece? Você divide por etapa pro cara que tá trabalhando, aí amanhã se der um BO, não fui eu que fiz. É. Aí você não Vai acha jogar quem nas foi. costas do carpinteiro. E eu não gosto Aí disso. o carpinteiro vem e joga na costa do pedreiro. Ó, eu falo- Aí o encanador vem e joga na costa do pedreiro, entendeu? Então, é aquela questão. O bom pra gente é que quando a gente pega uma casa, a gente procura executar ela inteira. Ela inteira. É isso Entendeu? que eu ia falar, É então assim mais que eu fácil- negocio com ele. É. Porque assim, ó, eu falo pra ele, ó, e pra ele passar pra equipe. É melhor fazer uma coisa bem feita uma vez só, do que fazer a mesma coisa 2 vezes e ele não vai ficar bem feita. Não, fica. E o mesmo tempo que você leva pra fazer bem feita, é o tempo que você leva pra fazer mal feita. E depois você vai ter que fazer retrabalho ainda. Só uma colocação aqui, falando pro pessoal, até muitos pedreiros que escutam a gente, tem muito cara bom. É. Não tô falando que Sim, o sim. pessoal são ruins. O pessoal são bons. Tem muita gente que trabalha na sua área que a gente conhece bastante. Entendeu? Que os caras São caprichosos, né, são Maurício? caprichosos, são bons, entendeu? Sim, sim. Mas acontece muito isso. Entendeu? Então, não falando que o pessoal aí que trabalha por fora Não, em não, etapa não. são ruins. Não. não. O pessoal são bons, mas acontece muitas obras assim, que você pega, que às vezes o cara, que nem o Nilson falou, o cara não é pedreiro, coloca uma trena no bolso, trabalhou 3 meses aí para um mestre de obra, achou que aprendeu bastante, coloca uma trena no bolso e sai do orçamento, e aí fala, vou fazer Barato, isso. né? É, o Barato. barato, aí depois acaba acontecendo isso. É, Entendeu? Quem se ferra é o. Já deu? Vamos ver se tem mais uma aqui. Bom, você respondeu, mas o Maurício, deixa a sua opinião aqui, ó. Você acha que o jovem de hoje tem interesse nessa profissão? Rapaz, eu tenho um menino com 22 anos, saiu do Covabra para voltar a trabalhar comigo. Ele trabalhava antes já. Ele trabalhava antes. Saiu pra ir trabalhar no Covabra, aí... Ô, Covabra, você vai ter que pagar a royalties pra nós, porque a gente fala desde o início que o MAS fica do lado do Covabra. É. Agora Ah, falando não. do Covabra de novo. Então, hoje ele tem 21 anos e voltou a trabalhar na profissão da gente, né? Ou se alguém do Covabra estiver ouvindo aí, quiser participar do Ô nosso Nilson, programa... mas para ter um incentivo a mais, teria que ter uns cursos para o pessoal ir fazendo e aprendendo também? Bom, na verdade, a pessoa que quer aprender, Ela já é dela. já é dela, você entendeu? André, fala pra você, ó. O servente que quer aprender, na hora do almoço dele, ele vai sentar tijolo lá. Vai sentar tijolo. Agora hoje, o servente fala, eu vou trabalhar na hora do meu almoço? Mas ele quer ganhar mais, mas não quer aprender na hora do almoço. Por que você vai assinar Também o cara nem na hora que do seja na hora serviço? do almoço, né, Nilson? Porque às vezes você tá rebocando uma parede ali, você tem um ajudante ali, se ele tem interesse de aprender, ele vai pegar uma desempenadeira porque ele tem vontade, né? Ele vai ajudar para Ele vai aprender. ajudar né? para aprender.
Você entendeu? Então, eu tenho mais um de 16 lá em casa, lá, que a minha vontade é, ó. Que ele siga no seu caminho. Siga no nosso caminho. Certo. Maurício Construções, então o cara tem que isso aí. tocar à frente. Maurício, ó, última perguntinha aqui, ó, pra gente encerrar o bloco aqui, ó. Fale sobre a importância do reboco no reboco em uma construção. Tem duas coisas, né? No reboco, na construção. Tem o prumo, né? E tem um cara bom que sabe reguar ele. É duas coisas, né? Vou Porque às vezes explicar. você pega um cara que régua, ele não pruma a parede, mas o reboco dele é perfeito. Certo. Você entendeu? E outra, se você pega uma parede já prumada, entendeu? O cara que trabalha, muitos profissionais aí que trabalham, né? Ele não vai prumar a parede, mas muitos prumam, entendeu? Para dar um reboque melhor ainda. O prumo vai dar uma qualidade. O prumo, só pra explicar pra você e pra quem tá ouvindo, é taliscar. Taliscar. O cara coloca o prumo lá, vê certinho que altura dá o reboco, aí ele vai colocando aquelas, Um piso. Um pedacinho de aqueles piso. pedacinhos pra ver a altura que vai dar, a A camada. grossura, tu entendeu? Aí ele joga só naquela camada. Ele primeiro faz a mestra, igual o chão. Ele faz a mestra na parede, depois ele só sarrafa. Ô, Maurício, o que eu fico louco é quando eu vejo aquelas paredes, tudo aquelas coisas de areia, assim, ó. Tudo. Na verdade, Nossa. o pessoal ele tem que pegar o tempo do reboco e passar o filtro, né? E pra a- arrancar a areia. Porque E a massa, né, Maurício? Assim, a A mistura. massa. A textura da massa tem que ser boa. Não pode ser muito cimento, não pode ser pouco cimento, porque daí fica Pouco areiosa. cimento, ela fica areosa. E Porque, muito assim, cimento ela trinca. Em casa mesmo, numa outra casa que eu tinha, o reboque, sabe quando fica tudo aquela areia? Porque aí você tem que passar a massa corrida, Massa né? corrida. Maurício, por que trinca o Pode reboco? Cara, tem duas coisas que trincam o reboco. Ou você... Sarrafeou com ele Não, molhado? ou você desempenou ele molhado, né? Na hora que ele puxar, ele vai dar os trincos. Dá aqueles famosos pé de galinha, né? E como é que some isso? É só na tinta? Só massa corrida. É só na massa corrida. Ou entendeu? na hora que o pedreiro viu, ele vai lá, quebra e taca a massa de novo. Mas é muito difícil que não fica bom mais. É que nem o Nilson falou, remendo novo em pano velho não dá certo. Certo. Então um reboque para ser executado, ele tem que pegar o tempo do reboque, né? Ele tem que desempenar no tempo e passar a espuma no tempo. Entendeu? Vai acontecer de sair alguma fissura? Vai acontecer, pode acontecer. Você entendeu? Porque é da matéria, Mas né? é matéria. muita trinca que você vê, aí é o agregado, é a massa que o cara fez. Ou faltou cimento ou pôs cimento demais. Entendi. Tem que Então, ser na quantia tudo, certa. tem tudo certinho. Na verdade, às vezes você olha uma casa nova pro lado de fora, Aham. né? Você olha uma casa nova pro lado de fora, reboque novo, lotado de pé de galinha, né? É o famoso pé de galinha, o famoso mapa que a turma fala, né? É tudo cheio de trinco. O que acontece aí? Acontece porque o pessoal coloca um pouquinho em excesso de cal e cimento. E quando molha, um vai aderir para um lado e o outro puxa para o outro. É onde surge. É onde surge aqueles famosinho mapa, entendeu? Então, hoje em dia mesmo, aí você vai fazer um reboco por fora, o aconselho mesmo é não trabalhar com cal e com cimento junto, né? Porque certo. vai trincar. Vai trincar. Por dentro é bom, por dentro é excelente, Certo. entendeu? Porque não fica batendo sol e chuva direto. Mas Certo. por fora, o essencial mesmo seria o vedalite mesmo e o cimento. Mas tem conserto. Se você passar massa corrida, A massa, passando Ele mais corrida, some. ele fica perfeito. Entendeu? Amaciar Maravilha. ela, né? sim. Só que o pintor cobra mais caro, né? Cobra Bem mais caro. aí É bem mais caro. mais caro. Então, se fica o reboque certinho... Se acabou, fazer né? bem feito, É só pintar eu e Até acabou, hoje, né? nas casas que a gente fez, é pouca coisa que, tipo assim, Que deu esse probleminha. O pessoal pergunta muito, ninguém fez a pergunta, mas pergunta, Nilson, por que trinca um monte de casa, fora o reboco? Parece trinca lá, não é estrutural, mas tá lá trinca. Mas trinca é normal. Não trinca de Trinca. reboque. Trinca de... Trinca. Aham. Não é estrutural, mas você tem a trinca. Ou é dilatação da laje, ou é isso. É quando os caras dimensionam ferro demais, né, Maurício? Ferro demais. Ferro grosso demais também. Colocar ferro demais também? Pô. Caramba, mas então... na verdade, tudo tem Tudo sua medida. tudo tem a sua medida. Tudo tem sua medida. É. Às vezes o cara fala assim, a gente já trabalhou uma casa de alto padrão. Não vou Aham. falar o nome aqui, Sim, fica deselegante. é deselegante. Mas a gente trabalhou uma casa de alto padrão dentro do Monte Belo, que teve casa lá que a casa tava no chapisco, você olhava trinco de um lado no outro. Olha lá. E como consertar isso, Maurício? Ixi. Amarração. Aí você tem que costurar ele, é difícil. Costurar ele com ferro. Tá, mas tem É igual conserto. costurar. Tem É, conserto. Tem é conserto. igual costurar a roupa, só que dá trabalho. Entendeu? Costurar com ferro mesmo. Você vai rasgando assim, ó, e vai passando ferro e chumbando, pra depois rebocar de novo, fazer o reboco de novo.
Caramba. Às vezes o cara faz uma biga de uma fundação com muito ferro. O cara achou que acertou no norte, colocou muito ferro na hora que dá a movimentação. Porque o ferro tem dilatação. Putz, você vê que coisa. Então tá bom. Maurício, fiquei muito contente com a sua presença aqui, Opa. viu? Esclareceu bastante coisa aí, um papo gostoso de conversar, né? Fiquei muito contente e muito obrigado, viu, de ter comparecido aqui com a gente, viu? Agradeço Opa. muito mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite aí e não venha ficar só nesse, né? Vamos, Não, a gente vai vai voltar, ter Maurício tem mais Silva massa Gonçalves vai pra voltar. conversar, é Opa, gostoso. tem bastante. Pessoal, obrigado aí, viu? Obrigado aí por mais um podcast, Mazicast. É. E considerações finais, por favor. Ô André, muito obrigado também pelo convite aí, né? Pela parceria, Mazi Construção. Estamos lá para atender vocês lá na avenida. Agradecer o Maurício por ter vindo, né? Foi em cima da hora ainda. Foi meio na corrido, mas sexta-feira. deu certo, né? Olha que ele mandou a foto depois do almoço. Tava com medo da gente colocar ele procurado. E agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo pelas redes sociais, pela TV Leme. Obrigado pela audiência. Caso a gente não supriu as necessidades da pergunta de vocês, faça novamente, que se a gente não souber, a gente vai buscar a resposta, né? Com certeza. Mas estamos aí à disposição. Aparece lá no Mazi Construção, lá na Tamo junto material lá, de tamo construção. Qualquer dúvida é só perguntar lá que a gente responde depois. Pessoal, boa noite, obrigado a todos aí. E até o próximo Mazicast. Obrigado e boa noite a todos. Vai ser o 12º, o primeiro. 11º. Boa noite. Boa noite.